Ao longo dessas páginas, você vai conhecer a minha história, desde os primeiros momentos de reflexão sobre quem eu era, até as descobertas mais transformadoras da minha vida. Quero que você veja não apenas os momentos de vitória, mas também os de dúvidas, os erros, os tropeços, que me ensinaram mais do que qualquer sucesso poderia ter ensinado. Quero que você veja o ser humano por trás do artista, do professor, do criador. E ao fazer isso, espero que também encontre partes de si mesmo. Este livro é uma ponte, uma ligação entre quem eu sou e o que você é. Não é apenas sobre mim, é sobre nós, sobre como, mesmo com todas as diferenças que carregamos, há algo que nos une, o desejo de pertencer, de ser compreendido, de encontrar sentido. Eu acredito que histórias têm o poder de curar, de inspirar e de transformar. Talvez este livro traga a você alguma dessas coisas. Talvez ela apenas te faça companhia em um momento solitário. Seja como for, ele agora pertence a você tanto quanto pertence a mim. Então aqui estamos, um sonho antigo que ganha forma, um encontro entre memórias e possibilidades. Um convite para caminhar ao meu lado por um tempo. Espero que você sinta, ao virar as próximas páginas, que esta história é, de certa forma, sua também. Porque enquanto você lembrar dela, ela viverá e, através dela, viveremos juntos. Parte 1. A semente da diferença. Entre sonhos e descobertas. Minhas memórias mais antigas me levam de volta a uma cidade fria, com o cheiro das árvores molhadas e o ar cortante do inverno de Blumenau, Santa Catarina. Nasci em 31 de maio de 1988, em um dos invernos mais rigorosos que a minha mãe podia se lembrar. Ela dizia: "Você era tão pequeno e frágil que eu tinha medo de te pegar no colo." Era um período de simplicidade e luta. Minha família era humilde, mas cheia de amor e esperança. Minha mãe, com apenas 19 anos, já carregava a responsabilidade de ser mãe de 2. Meu pai, um jovem de 21 anos, se desdobrava para sustentar a casa, ainda tentando entender o que significava ser o pilar de uma família. Eles eram jovens, inexperientes, mas faziam o melhor que podiam. Você já teve a sensação de ser diferente? Desde o início? De perceber que não se encaixava completamente? Pois é, eu sempre senti isso. Desde cedo, havia algo em mim que não era igual aos outros. Embora eu não soubesse exatamente o que era, minha mãe conta que, ao contrário de outros bebês, eu não chorava. Ficava em silêncio por tanto tempo que ela chegava a me observar de perto, com medo de que algo estivesse errado. Era como se você estivesse em outro mundo, quieto, introspectivo, ela dizia. Prematuro de 7 meses, minha chegada ao mundo foi cheia de desafios. Passei quase 2 meses no hospital, sob observação, enquanto minha família esperava, ansiosa, por minha chegada em casa. Essa quietude me acompanhou durante toda a infância. Enquanto outras crianças se jogavam em brincadeiras coletivas, eu preferia a companhia dos meus brinquedos, especialmente o Lego. Para mim, aquele pequeno universo de peças coloridas era uma forma de dar vida às histórias e personagens que habitavam em minha mente. Passava horas construindo mundos inteiros, cidades, famílias, aventuras. Você já se perdeu em algo que ama tanto ao ponto de esquecer do tempo? Era assim comigo e meus Legos. Mas não era apenas sobre brincar. Ali, naquele silêncio, eu já começava a mostrar uma característica que moldaria toda a minha vida: a capacidade de observar. Gostava de ir a lugares afastados, longe dos olhos de todos, para brincar sozinho. Não era que eu não quisesse companhia, mas havia algo em mim
que preferia o conforto da solidão ao medo do julgamento. Você já se sentiu assim, com medo de ser julgado? Eu já sabia, mesmo tão pequeno, que ser diferente significava ser alvo de olhares curiosos, às vezes até maldosos. Eu não entendia exatamente o porquê, mas sentia que o mundo ao meu redor não sabia lidar com o que fugia do comum. Quando lembro desses momentos, eu vejo, apesar de não entender, já estava aprendendo que o mundo tem um jeito de tratar o que não é igual e que, muitas vezes, esse tratamento pode machucar. Eu não entendia o quanto isso me afetaria no futuro, mas sentia o peso de não me encaixar. Minha mãe costumava dizer que eu era um observador, que eu reparava em tudo, e era verdade. Enquanto brincava com os meus bonecos, eu recriava histórias que eu via ao meu redor. Observava os gestos das pessoas, o tom de suas vozes, as expressões em seus rostos. Cada interação que eu via era como uma peça de um Lego para mim na minha mente. Eu desmontava e remontava, criando minha própria interpretação. Era minha forma de tentar entender o mundo, de fazer sentido de algo que parecia tão confuso. Você já teve um lugar ou uma atividade que te fazia sentir seguro, onde você podia ser completamente você mesmo? Para mim, esse lugar era a minha imaginação. Enquanto outras crianças corriam e riam juntas, eu estava ocupado criando histórias, vivendo aventuras que só eu podia ver. Naquele pequeno universo que eu criava, ninguém podia me julgar ou me dizer que eu estava errado. Ao longo da minha infância, a sensação de ser diferente era algo constante. Não era apenas uma ideia passageira. Era algo que eu carregava como uma parte de quem eu era, mesmo sem entender totalmente. Hoje, olhando para trás, percebo que aqueles momentos solitários, aqueles brinquedos e histórias eram muito mais do que apenas brincadeiras. Eram a base de algo maior, algo que me ajudaria a construir quem eu me tornaria. Mas naquela época, tudo o que eu queria era entender por que eu era tão diferente, por que eu não conseguia ser como os outros. E você, já se sentiu assim, com essas perguntas? Se sim, saiba que, mesmo sem respostas, há um caminho para transformar essas diferenças em força. Eu ainda estava longe de descobrir isso, mas as sementes já estavam sendo plantadas. Quando criança, havia uma constante batalha dentro de mim, uma mistura de admiração e ciúmes que eu não conseguia compreender completamente. Essa batalha girava em torno do meu irmão mais velho. Ele era 2 anos mais velho, mas para mim parecia que a diferença entre nós era muito maior. Enquanto eu lutava com a sensação de ser diferente, ele parecia flutuar com naturalidade por entre as interações sociais, como se o mundo tivesse sido feito sob medida para ele. Ele era o que as pessoas ao nosso redor consideravam normal. Normal. Essa palavra ecoa na minha mente como algo inalcançável. Meu irmão interagia com as pessoas de uma forma que eu simplesmente não conseguia imitar. Essa foi a segunda parte do livro Diário de um Neurodivergente. E se você se conectou com a minha história, serão postadas as outras partes aqui nessa mesma plataforma. E se você quiser ajudar no projeto, você pode adquirir o livro, tanto na versão digital quanto na versão física. Para adquirir o livro, é só entrar em contato em qualquer rede social com Adriano Ordina.